Desembargador nega recurso do Ministério Público para decretar lockdown no Amazonas. Presos funcionários da Fundação Secom que desviaram 1,1 milhão em medicamentos. Governo vai estender auxílio emergencial em 2 meses. Brasil ultrapassa a Itália e é terceiro país com mais mortes por Covid-19. China, Rússia e Irã se aproveitam de protestos e criticam repressão nos Estados Unidos. Em cerimônia marcada pela emoção, começa o funeral de George Floyd. Em mais um assalto a ônibus, bandidos atiram contra passageiros na linha 448. Homem crivado de balas morre após atendimento no Platão Araújo. 2 bandidos são mortos em troca de tiros com força tática após sequestrar e roubar uma motorista de aplicativo. É o Jornal da Manhã, 70 anos no ar, que começa agora. Credibilidade na notícia. Jornal da Manhã, a equipe da verdade. Previsão do tempo. A quinta-feira foi de muito calor em Manaus e hoje não será diferente, com máxima de 32 graus à sombra. 24 graus no momento aqui no sítio histórico da cidade, com clima-tempo falando na probabilidade de 90% para chover 8 milímetros. O céu amanhece parcialmente nublado. A umidade do ar é de 85% e os ventos estão calmos, com 8 km/h de velocidade. Sexta-feira, 5 de junho, chegamos aos 156 dias do ano e faltam 210 para terminar 2020. É dia de São Bonifácio. Comemoramos ainda o Dia Mundial do Meio Ambiente no Brasil, Dia da Ecologia. Hoje também é o dia de Domna, Senhora de todas as pedras sagradas. O Rio Negro parece ter diminuído seu ritmo de subida com mais 2 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 28 metros e 35 centímetros. Com boa visibilidade, os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada amanhecem operando sem restrições, abertos para pousos e decolagens. Fatos marcantes da história. 1905, Albert Einstein publica artigo apresentando a teoria da relatividade. 1944, Segunda Guerra Mundial, mais de 1.000 bombardeiros britânicos largam 5.000 toneladas de bombas nas baterias costeiras alemãs da Normandia, em preparação para o dia D. 1975, o canal de Suez se abre pela primeira vez desde a Guerra dos 6 Dias. 1981, primeiro diagnóstico de casos de AIDS nos Estados Unidos. 1989, um jovem desarmado desafiou o poderio chinês, barrando a passagem de vários tanques de guerra durante o protesto da Praça da Paz Celestial, a Praça Tiananmen, a maior praça do mundo. Agora 5h54 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, eu sou Sonoplasta Hernandes Sampaio. Motorista, cobrador e passageiros de um ônibus da linha 448 passaram por momentos de terror na noite de ontem, durante assalto no trajeto sentido centro-bairro. 5 criminosos fortemente armados renderam todos e subtraíram vários pertences, além da renda do ônibus. Para intimidar as vítimas, eles ainda atiraram no interior do veículo, mas felizmente ninguém foi atingido. Não é isso, Peregrini? Bom dia. Bom dia Paulo Guerra, bom dia PP, bom dia você ouvinte do Jornal da Manhã. Então, Paulo, foi verdade, isso aí deixou o motorista, o cobrador, bem como os passageiros em polvorosa, Paulo. Todos ficaram aflitos depois desse assalto aí, quando os bandidos estavam armados com faca e também com arma de fogo. Na fuga, como você bem colocou, Paulo, os bandidos ainda atiraram em direção aos passageiros. Pois é, e eram 5 bandidos, Peregrino, dessa vez foram 5. São de bando agora, né, Paulo? Todos armados com faca, e um deles, além da faca, também usava um revólver. Esse que foi usado para disparar contra os passageiros, Paulo. Foi um momento de muito pânico, de muita aflição, e o caso foi registrado, o BO foi registrado no 6º DIP. Mais uma briga em motel, Peregrino. Como é o nome de um hotel, Peregrino? É na Zona Leste? É um hotel Topázio, Paulo Guerra, na área da Avenida Grande Circular. Houve muita confusão, Paulo Guerra, quando o homem não quis pagar pelos serviços amorosos fornecidos por um outro rapaz. Pois é, Peregrini, e aí a confusão foi grande. Deu polícia, Peregrini? Deu polícia, Paulo Guerra, deu muita confusão,
Tudo começou quando o homem seduziu, né? Começou, viu que por ali o outro, vamos ali ficar e tal, bora botar a cobra para brigar e não sei o que. Aí acertou o programa em R$50. Após Paulo Guerra, após os atos amorosos, após ficarem lá no motel, o homem não quis pagar, houve muita confusão e a polícia foi acionada. No Santa Etelvina também muita correria e muito pânico. Bandidos invadiram uma parcelaria, não é, Peregrini? Invadiram Paulo Guerra e estavam fortemente armados, né, naquela área e invadiram, levaram o que puderam, assustaram todo mundo. A polícia Paulo Guerra fez uma busca também naquela área ali de invasão que tem ali por perto, lá na invasão Rei Davi, apreendeu um verdadeiro, né, arsenal aí de arma branca, era teçado, facas artesanais, muita arma realmente em poder de pessoas que estavam andando lá na comunidade, lá na invasão Rei Davi. Um homem crivado de balas resistiu ainda, foi para o Platão Araújo, mas morreu ainda há pouco, não é, Peregrini? Não sequer foi identificado até o presente momento, Paulo. Ele foi crivado de bala, enfim, foi levado às pressas ao pronto-socorro Platão Araújo. Lá ele foi muito bem atendido, de tudo fizeram para salvar a vida desse homem, mas havia pouco o que fazer. Ele estava bastante ferido, as balas atingiram órgãos vitais e não teve como salvar a vida desse homem. O IML ainda não levou o corpo, Peregrini? O IML está nesse momento, Paulo Guerra, fazendo o transporte do corpo no itinerário Platão Araújo, Instituto Médico Legal. É uma rota muito próxima, basta subir a Avenida Camapuã. Peregrini e uma motorista de aplicativo passou momentos de terror. Amordaçada, foi colocada no banco de trás do carro. Dois bandidos e ajudados por uma mulher a sequestraram, roubaram e deixaram-na lá no ramal do Brasileirinho, como sempre, não é, Peregrini? O que aconteceu depois? Pois é, Paulo Guerra, depois que essa mulher foi abandonada, foi torturada psicologicamente e também fisicamente, Paulo Guerra, a polícia foi acionada, né? Logo que ela foi abandonada, o mototaxista a localizou e colocou na moto dele e levou para a delegacia. Lá os primeiros procedimentos foram feitos e de lá a polícia foi acionada, Paulo Guerra. A força tática começou a procurar esses bandidos que estavam no carro da motorista de aplicativo. Não demorou e eles foram encontrados na Avenida Grande Circular. A polícia fez sinal para que ele parasse, sinais sonoros, mas eles não quiseram parar não, Paulo. Começaram a atirar na polícia, a polícia revidou e 2 bandidos morreram. Foram encomendados devidamente, não é, Peregrini? Ah, sim, Paulo Guerra, partiram dessa para pior, muito bem embrulhados em um saco preto, deverão dar-se ao barro ainda no dia de hoje. Peregrini, até daqui a pouco, bom trabalho para você. Voltaremos, Paulo Guerra, com essas e outras informações. 5:59 em Manaus. A Petrobras e o Sebrae lançaram o segundo edital do programa Petrobras Conexões para a Inovação, com a finalidade de atrair soluções tecnológicas para bens e serviços de startups e pequenas empresas de todo o país. O novo edital fornecerá até 10 milhões para viabilizar a geração de soluções inovadoras com 9 temas tecnológicos de interesse da estatal petrolífera. As inscrições estão abertas até o dia 28 deste mês e os interessados podem acessar www.sebrae.com.br/edital Petrobras Sebrae /2020. 2 servidores do setor de almoxarifado e uma ex-funcionária da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas foram presos na manhã de ontem em pontos distintos da cidade, suspeitos de envolvimento em um esquema criminoso que desviou aproximadamente 1,1 milhão em medicamentos da unidade hospitalar. Conforme o delegado Aldenei Góes, titular da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações, as investigações iniciaram há aproximadamente um mês, quando a direção do hospital percebeu por meio de novos sistemas de controle uma baixa no estoque de medicamentos. Dentre os materiais desviados estão medicamentos e insumos. Para a saída do material, eles emitiram uma documentação fraudulenta, informando ao sistema o empréstimo de itens à Fundação Hospital Adriano Jorge. Juiz determina que a Prefeitura de Iranduba proceda à manutenção de toda a rede de iluminação do município sob pena de multa que pode chegar a R$2 milhões. O juiz
O juiz Túlio de Oliveira Dorinho, respondendo pela primeira vara da comarca de Iranduba, deferiu parcialmente um pedido de antecipação de tutela e determinou que a prefeitura do município, num prazo de até 60 dias, proceda à manutenção de toda a rede de iluminação pública da cidade. A determinação atende a uma ação civil formulada pelo Ministério Público Estadual e o descumprimento da decisão acarretará em multa diária de R$10 mil ao município, limitada a R$2 milhões. O pedido de antecipação de tutela foi formulado pelo Ministério Público Estadual, que ingressou com uma ação civil pública, na qual relatou a deficiência do serviço de iluminação pública e ou do fornecimento de energia elétrica aos munícipes da comarca. Nos autos, o MPE-AM informou sobre a existência de inquéritos civis nos quais irandubenses residentes nos mais variados bairros do município alegam sofrerem com a insuficiência da prestação do serviço de iluminação pública, mesmo com a cobrança regular e mensal da taxa de iluminação pública nas contas de energia elétrica. O Ministério Público Estadual também citou a presença de abaixo-assinados, fotografias e informações que comprovam que a população local tem sido amplamente prejudicada. Além do prejuízo pela falta de luminárias nas ruas, os munícipes, segundo o MPE-AM, padecem com a falta de segurança em seus lares e em vias públicas em decorrência da precariedade na iluminação. Para o juiz Túlio de Oliveira Dorinho, nos autos demonstrou-se que os níveis de iluminação no município são bastante reduzidos e inferiores ao que seria desejável para se conseguir os padrões de qualidade e segurança a que a população tem direito e que todos desejamos, resultando como consequência um serviço de má qualidade e um baixo nível do padrão de segurança dos cidadãos, afirmou. Ainda segundo o magistrado, os depoimentos prestados durante o trâmite do inquérito civil público noticiam que os contribuintes não estão sentindo o reflexo do serviço custeado. Ao contrário, estão inseguros quando trafegam pelas ruas e avenidas da comarca. O fato é que a péssima execução de um serviço público de suma importância ao cotidiano das pessoas afeta a dignidade, a segurança e a saúde dos munícipes, evidenciou. O juiz Túlio de Oliveira Dorinho mencionou ainda que os documentos trazidos pelo MPE-AM revelam que, muito embora tenha sido procurado pelos cidadãos, o município de Iranduba não adotou nenhuma providência de modo a iluminar devidamente os logradouros. Sobre este assunto, o prefeito de Iranduba, Francisco Gomes, informou ainda na semana passada que todo o material necessário à reposição e instalação de novas luminárias na cidade já está comprado. Francisco Gomes informou também que a prefeitura já fez o processo licitatório para a contratação de empresa especializada para a execução do serviço. 6h07 em Manaus. O estado vai recuperar, por intermédio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus, o sistema viário de sede do município de Tefé. O contrato prevê a revitalização de 55 ruas, sendo 27 no bairro Jerusalém e 28 no bairro São José, com um total de 14,59 quilômetros de ruas e avenidas recuperadas. O Brasil é um dos líderes no ranking mundial de cirurgias íntimas femininas. Em Manaus, as clínicas de ginecologia e cirurgias íntimas, entre outras áreas, têm acompanhado a tendência mundial. As amazonenses têm buscado cada vez mais cuidar da estética íntima, como têm observado os especialistas da região. Segundo dados mais recentes divulgados pela Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética, a ninfoplastia, o procedimento mais procurado, foi feito por 138 mil mulheres no mundo todo, apenas em 2017. Ainda segundo o levantamento, entre 2015 e 2017, o número de cirurgias íntimas realizadas no Brasil saltou de 12 mil para 28 mil. Temos informações com o repórter José Alberto Zegdeg.
As atividades do projeto Mapa de Manaus, lançado em agosto do ano passado pelo prefeito Arthur Pigiro Neto, estão em pleno andamento. Até agora, 43% das ações previstas no projeto já foram executadas, o que inclui 100% da primeira etapa de levantamento de imagens aerofotogramétricas de toda a cidade. Em virtude da pandemia do novo coronavírus, a prefeitura suspendeu apenas as atividades da etapa de levantamento cadastral em campo, onde as equipes de cadastradores do Mapa de Manaus percorriam os bairros da cidade para atualizar os cadastros dos proprietários de imóveis em todas as zonas. Retomado o contato, José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Passa dos 100 o número de óbitos por Covid-19 em Manacapuru. De acordo com a vigilância epidemiológica do município, chega a 101 o número de mortes causadas pela Covid-19 aqui na Princesa dos Solimões. O prefeito Beto D'Angelo decretou luto oficial por 3 dias em todo o território do município de Manacapuru, em razão do falecimento de mais de 100 pessoas vítimas do coronavírus. 6h10 em Manaus. Para discutir os desafios da sustentabilidade pós-pandemia do novo coronavírus e seus impactos ao meio ambiente, o Tribunal de Contas do Amazonas realiza nesta sexta-feira, a partir das 9 horas, a primeira edição do Web Simpósio com o tema Desafios da Sustentabilidade Pós-Pandemia, reflexos na agenda global da ODS. O evento, que será realizado por videoconferência, reunirá 14 palestrantes e debatedores nacionais e internacionais, com transmissão simultânea e inédita em inglês, espanhol e libras. A abertura do evento será realizada pelo presidente do TCE, conselheiro Mário de Melo, e a mediação do conselheiro Júlio Pinheiro, corregedor da Corte de Contas e coordenador das ações ambientais do Tribunal de Contas do Estado. Com o apoio do senador líder do MDB, Eduardo Braga, o Senado Federal aprovou nesta quinta-feira a chamada Lei Aldir Blanc, que garante apoio emergencial à cultura, um dos setores mais impactados pela pandemia do novo coronavírus. Também foi aprovado com emenda do senador Eduardo Braga, projeto que obriga o uso de máscaras de proteção individual em todo o país. Para candidatos e líderes partidários amazonenses, elogiaram a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que aprovou nesta quinta-feira a permissão para que os partidos políticos possam realizar as suas convenções partidárias por meio de mecanismos virtuais e assim possam definir os seus candidatos a prefeitos e vereadores para a eleição municipal deste ano. A Corte Eleitoral só não definiu ainda se a data do pleito será mantida para 4 de outubro. Em 1982, a Organização das Nações Unidas escolheu 4 de junho como Dia Mundial das Crianças Vítimas de Agressão. Na verdade, a data não é para ser comemorada, mas sim um momento para se refletir sobre algo terrível: a violência contra as crianças. Uma questão que atualmente não consegue mais ser resolvida apenas a nível local, exigindo a colaboração de governos e instituições internacionais. Em razão disso, a Comissão de Promoção e Defesa das Crianças, Adolescentes e Jovens da Assembleia Legislativa lançou ontem uma campanha nas redes sociais incentivando as pessoas para que façam suas denúncias. No vídeo, o presidente da comissão, deputado Álvaro Campelo, do Progressistas, fala que a cada 24 horas, 320 crianças e adolescentes sofrem algum tipo de abuso ou violência no Brasil e pede que as pessoas denunciem esses crimes. O mais chocante, enfatizou Álvaro Campelo, é que a maioria dos casos acontece dentro da própria casa e grande parte dos abusadores pertence à família da vítima, afirmou o parlamentar. Dados da Secretaria de Segurança Pública apontam que em 2019 foram registrados 813 casos em todo o estado, sendo que em 2018 esse número foi maior, alcançando 879 registros. Dentre a natureza das ocorrências, o que mais chama a atenção são os dados relacionados a estupro de vulnerável. Ano passado foram 358 casos envolvendo crianças de 0 a 11 anos de idade na capital e 64 no interior, totalizando 422 casos. 6h13 em Manaus. Josué Neto propõe audiência pública virtual com especialistas sobre retorno das atividades presenciais no Amazonas.
A Assembleia Legislativa do Amazonas realizará na próxima segunda-feira, às 10 horas da manhã, uma audiência pública virtual proposta pelo deputado Josué Neto, do PRTB, para ouvir a comunidade científica sobre o retorno das atividades presenciais durante o fim da quarentena e pico da pandemia do novo coronavírus causador da Covid-19 no estado. De acordo com Josué Neto, a audiência tem o objetivo de ouvir médicos, especialistas, economistas, representantes do comércio local, cientistas, além de infectologistas sobre os perigos desse relaxamento da quarentena e isolamento social. O diretor de saúde da Assembleia Legislativa do Amazonas, médico Arnoldo Andrade, vê com preocupação a reabertura do comércio e destaca que o retorno das atividades na sociedade amazonense precisa ser gradual. Abre aspas, o mundo científico tem mostrado essa grande preocupação e o caminho a ser seguido é através do conhecimento científico. Ele nos diz que é importante o isolamento social, nos fala dos mecanismos de prevenção, hábitos precisam ser mudados, os comerciantes têm que preparar recepções em suas lojas, obedecendo o distanciamento social, oferecendo higienização tanto interna na loja quanto para as pessoas que ali vão frequentar. Então, tudo isso tem que ser bem divulgado através de campanhas, pois o mundo científico defende essa tese. Fecha aspas, afirma Arnoldo Andrade. Segundo o professor e cientista Lucas Ferrante, a reabertura vai forçar Manaus a fechar de uma maneira muito mais severa e por muito mais tempo do que se medidas de isolamento social fossem tomadas agora. Diz o professor: como cientista, me baseio nos dados e nas nossas análises. A metodologia que usamos é muito confiável. Então, me sinto bem seguro em afirmar o que vai acontecer. Nós com certeza teremos um pico de mortes que será o dobro do que já tivemos, e isso sendo cauteloso e se baseando no cenário mais otimista. Nós temos um delay, que é um sinal atrasado em relação ao afrouxamento do isolamento e as mortes, que são de 19 dias. Nós já vínhamos afrouxando o isolamento e o número de impactados já estava subindo. No final de semana nos bairros, muita coisa já estava aberta, incluindo igrejas, e ninguém seguiu as recomendações. Em 20 dias teremos outro caos e no mês que vem isso vai explodir com força. Um novo colapso de saúde e com toda certeza muito maior. Nós tínhamos apenas 10 a 15% no máximo de pessoas infectadas em Manaus e já foi suficiente para o colapso de saúde. Agora teremos que lidar com o dobro ou o triplo disso, mais os casos do interior. Esta é a análise do professor e cientista Lucas Ferrante. Dados da Universidade Johns Hopkins revelam que nos 5 países com mais vítimas pela doença, que são Estados Unidos, Reino Unido, Itália, França e Espanha, os governos vão esperar ou esperaram em média 44 dias para autorizar o relaxamento da quarentena. Segundo o estudo, a maioria dos países teve o pico de coronavírus entre 21 de março a 10 de abril. No entanto, somente nas semanas seguintes foi autorizada a abertura de igrejas, academias e salões de beleza. Restaurantes e bares foram reabertos, mas só poderão voltar a servir nas mesas na segunda quinzena de junho. 6:18. O governador Wilson Lima participou no início da tarde de ontem de uma reunião com representantes de empresas médicas que prestam serviços ao governo do estado, na qual garantiu o pagamento de R$29.856.683 a partir da próxima semana. Os valores são referentes ao mês de março. A secretária de Saúde, Simone Papaz, lembrou que o estado tem feito uma série de pagamentos, entre eles de exercícios anteriores à atual gestão estadual, justamente para acertar esses desencontros de datas. Produzir e difundir conteúdos por meio de vídeos e cartilhas abordando as principais demandas das unidades de saúde de cidades do interior faz parte da parceria que a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação firmou com a plataforma Covidlog
do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. A ideia é que as informações elaboradas pelos especialistas da saúde possam ajudar com orientações e direcionamentos no enfrentamento ao novo coronavírus, a Covid-19. Há alguns dias de completar 2 meses de funcionamento, o Hospital de Campanha Municipal Gilberto Novaes, no Lago Azul, ganhou mais 18 leitos, totalizando 180 ativos, dos quais 39 UTIs, com a entrega de 3 novas enfermarias que entraram em atividade na manhã de ontem. Desde o dia 13 de abril, data de sua inauguração, mais de 460 pacientes receberam alta do hospital, que é administrado pela Prefeitura de Manaus, Grupo Samel e Instituto Transire. O Amazonas registrou mais 2.126 casos de Covid-19 nesta quinta-feira, totalizando 46.473 casos confirmados no estado, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. De acordo com o boletim, foram confirmados mais 45 óbitos pela doença, sendo 20 ocorridos nas últimas 24 horas, elevando para 2.183 o total de mortes. O desembargador Ernesto Anselmo Queiroz Xíxaro negou na tarde de ontem recurso do Ministério Público do Amazonas, que pedia a decretação de lockdown no Amazonas, incluindo a capital Manaus, por causa da pandemia. Na decisão, o desembargador afirma que, embora compreensível a preocupação do Ministério Público em buscar a implementação de medidas mais severas como forma de tentar cooperar para a redução da contaminação pela Covid-19, não se vislumbra imobilismo das autoridades de saúde. Polícia. Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, vamos começando o nosso noticiário policial, dizendo Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, noite, madrugada agitada na cidade, um assalto ao ônibus da linha 448, conforme já foi divulgado aqui nesta edição do Jornal da Manhã. Paulo Guerra trouxe essa notícia com riqueza de detalhes, esse assalto que ocorrera quando 5 bandidos entraram nesse coletivo, anunciaram assalto, levaram pertences de motorista, cobrador e também dos passageiros, como celulares, etc., além da renda do coletivo. É o terceiro assalto essa semana coletivo na cidade. Voltou aí, tinha dado uma parada, né? Mas agora já voltou e voltou com força total os assaltos na cidade. Após ser preso, o homem que estava cometendo assaltos na área do Terminal 3, o terminal da Cidade Nova. Ele estava fazendo graça por lá, até que a polícia chegou junto e prendeu esse homem. Na delegacia, ele deu um passamento, passou mal, dizendo ele que estava para ter um colapso, passou mal, foi levado a uma unidade de saúde, mas está sendo vigiado. Uma das vítimas aí do assalto disse que esse camarada aí que foi preso é uma pessoa violenta, é um camarada que age em seus assaltos de maneira muito truculenta, mas aí a polícia conseguiu prendê-lo. E quando chegou na delegacia, passou mal, mas rapaz, nem para ter morrido logo. Ele é um bandido já conhecido da área do Terminal 3, o terminal da Cidade Nova. A polícia colocou a mão nesse bandidão que vinha aterrorizando aquela área lá do terminal. Aliás, esse terminal é sempre um local muito perigoso, mas a polícia começou a agir agora e com certeza vai tirar ainda mais esses bandidos de circulação. Mas, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, Polícia Militar, Polícia Civil na rua. E na noite de ontem, mais uma vez, a Rocan fez bonito, tirando aí bandidos de circulação. E o Justiceiro de Manaus agiu novamente. Ele voltou a agir nas ruas da cidade e foi Paulo Guerra ontem à tarde. 2 criminosos foram encurralados e acabaram sendo presos após cometerem assalto a uma pastelaria lá no bairro de Santa Etelvina. Nós já comentamos isso na abertura do jornal. Justiceiro fez bonito, atirou e por pouco não manda os bandidos desta para pior.
E mais de polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Segundo as primeiras informações, bandidos estavam cometendo assalto na área do bairro Gilberto Mestrinho. Estavam cometendo assalto ali na altura da Rua México e da Rua Iraque. Até que a polícia foi acionada e os policiais da 4ª SICOM conseguiram prender esses 2 homens. Paulo Guerra, eles estavam aí armados, já tinham cometido assaltos, até que chegou os policiais da 4ª SICOM e realizaram aí esse grande trabalho, tirando esses bandidos de circulação que estavam agindo em uma moto, estavam aí armados, graças a Deus, a grande ação da polícia. Se você é da área da Zona Leste, da 4ª SICOM, tá aí, você pode também, a grande ação da polícia está acontecendo nesses bairros da cidade. Ainda de polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, como sempre, faz contato conosco o comandante da ROCAM, que já mandou aqui algumas ocorrências da ROCAM que ocorreram aí durante a noite e madrugada. O batalhão da ROCAM deteve o infrator com arma de fogo e também encontraram com ele entorpecente, ou seja, droga. Tudo aconteceu lá na rua Itacoatiara, na rua Barcelos, lá no bairro de Cachoeirinha. Grande ação aí da ROCAM, mais uma vez, tirando bandidos de circulação. E é recorde o número de armas que é apreendida pela ROCAM nesse começo de ano. Atenção para o WhatsApp da ROCAM, para vocês também fazer a sua denúncia. É o 99280 7574. Se você quiser fazer alguma delação para a ROCAM, ou seja, quiser fazer um fuxico, tem aí um bandido na sua rua, tem aí um traficante, estão vendendo droga perto da sua casa, é só passar o WhatsApp, não precisa se identificar. 99280 7574. Com certeza alguém da equipe do Major Werner vai lhe atender e resolver a parada em relação aí à sua denúncia, à sua demanda. É agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção, Ramal do Pau Rosa, um encontro macabro. Um homem com o corpo pipinado a facadas, todo ticado, foi encontrado no Ramal do Pau Rosa à noite de ontem. O Ramal do Pau Rosa fica ali no quilômetro 21 da BR-174. E esse corpo fora encontrado. Não se sabe ainda a identidade da vítima. Ninguém ali da área reconheceu a vítima. E não se sabe também o paradeiro do assassino. O que se sabe é que esse homem foi morto a facadas e aparentava ter entre 25 a 30 anos de idade e foi morto a facadas lá bem ali na entrada do Ramal do Pau Rosa, no quilômetro 21 da 174. Um homem com o corpo crivado de balas, com a identidade desconhecida, deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo à noite de ontem, sangrando muito, com as vísceras expostas. Ele deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo, ele levou vários tiros pelo corpo. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, era deplorável, era difícil a situação desse homem que tinha aí aproximadamente 6 perfurações pelo corpo. O corpo não foi identificado e ao dar entrada, de tudo foi feito para salvar a vida desse homem. Os anjos da vida, os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem do pronto-socorro Platão Araújo fizeram de tudo, mas infelizmente esse homem não resistiu aos ferimentos e morreu no Platão Araújo. O corpo foi levado agora há pouco à sede do Instituto Médico Legal e o corpo já daqui a pouquinho vai passar pelo exame de necrópsia. E atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã,
Atenção! Um crime. Bandidos tentaram ontem trocar tiros com a polícia e um deles acabou morrendo, 2 deles acabaram morrendo e tudo aconteceu assim. Era a noite de ontem. Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, 2 homens e uma mulher resolveram cometer assalto a uma motorista de aplicativo. Eles pegaram um carro na área da Cidade Nova, ali entre Nova Cidade e Cidade Nova, e logo depois que entraram no carro, anunciaram o assalto e o sequestro à motorista do carro. Ela foi torturada, foi espancada dentro do carro e a pressão psicológica contra a motorista era das maiores. Ameaçavam ela de morte a todo momento. Daí, depois que pegaram o carro, saíram cometendo uma onda de assaltos na cidade. Cometeram assaltos a paradas de ônibus, cometeram assaltos a todos que eles viam pela frente. Foram vários assaltos cometidos pelo trio. Daí, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, a mulher estava sendo espancada, estava encapuzada e amarraram a mulher nas pernas e nos braços e depois jogaram ela no ramal do Brasileirinho. Ela estava espancada, amarrada, quando foi encontrada por um mototaxista que, quando viu a situação daquela mulher, a levou à delegacia. Lá foi feito um BO e de lá mesmo da delegacia a Força Tática foi acionada. Daí a Força Tática saiu em perseguição, saiu à procura, saiu em investigação e logo conseguiu localizar o carro onde estavam os bandidos. Daí Paulo Guerra começou a perseguição. Sinais sonoros foram feitos, a sirene da polícia tocou. Ui, ui, ui! Para, desgraçado! Para, bandido! Não paravam. Daí um dos bandidos resolveu atirar para matar os policiais da Força Tática. Vários tiros por parte dos bandidos foram disparados contra a viatura da polícia. Os policiais da Força Tática revidaram e um dos balaços acertou 2. Os 2 bandidos foram atingidos. Rapidamente a polícia pegou esses 2 e encaminhou rapidamente ao pronto-socorro João Lúcio. Chegando no João Lúcio, o primeiro não resistiu aos ferimentos e morreu. O bandido morreu. Daí Paulo Guerra, o outro, estava no bico do urubu. Estava vai e não vai. Será que ele vai? Será que ele não vai? Ele respirava. Já estava quase parando. E também não resistiu aos ferimentos. E morreu. Ele atirou para matar a polícia, rapaz, e partiu dessa para pior. O passarinho da morte. O passarinho da morte cantou feliz. O passarinho da morte estava feliz, afinal de contas, 2 bandidos que estavam querendo matar policial partiram dessa para pior. O motor da morte, o motor já vai sair. Os bandidos já embarcaram, já mesmo, e daqui a pouco serão dados ao barro no cemitério Parque Tarumã. O passarinho da morte cantou feliz, Hamilton. Solta, Hamilton, solta o passarinho. Afinal de contas, foram 2 que partiram desta para pior. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 52 exames de corpo de delito, dentre eles Paulo Guerra, daquela briga, daquela confusão que houve na Avenida Grande Circular, quando o homem contratou os serviços sexuais de um outro homem e acabou não pagando. A história foi a seguinte: Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um homem de 50 anos de idade estava disposto a ter aventuras amorosas com outro homem, até
até que na Avenida Grande Circular tem ali um ponto onde ficam alguns deles, né? E ele chegou lá, ei, boneca, venha cá, bora botar cobra pra brigar? Daí Paulo Guerra, os dois se acertaram, um olhou pro outro, o outro olhou pro um, e os dois se engraçaram, né? Os dois gostaram um do outro, até que foram para a camaradagem, até que foram, Paulo Guerra, para um motel localizado na Avenida Grande Circular, o Motel Topázio. Os dois entravam e colocavam a pé, e colocavam as cobras para brigar, Paulo Guerra. Depois de muito beijo na boca, as cobras estavam brigando. Era uma cobra dando outra, dando cobrada. Era batendo igual briga de espada, uma cobrada na outra. Daí, Paulo Guerra, depois que acabou a sessão de amor, o homem que havia contratado resolveu não pagar. Disse que não tinha dinheiro. Daí começou a confusão. Por pouco um não mata o outro. O dono do motel rapidamente acionou a polícia, que levou os dois para a delegacia. Chegando lá, o homem disse que estava arrependido e pediu, inclusive, o outro lá, o que não foi pago, foi pedido, inclusive, em casamento. Um gostou, um acabou gostando do outro. Você, meu amigo, que gosta de botar cobra para brigar, pague pelos serviços desses operários do amor. É contigo, Paulo Guerra. Últimas notícias. Bovespa fecha em alta em dia de maior oscilação. E Bovespa subiu 0,89% a 93.828 pontos. O dólar comercial encerrou o dia vendido a 5,13, com alta de 0,045. As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta sexta-feira, encerrando uma semana amplamente positiva, à medida que novos estímulos monetários e fiscais reforçaram expectativas de recuperação da economia global após o choque do coronavírus. O índice acionário japonês Nikkei subiu 0,74% em Tóquio hoje, enquanto o Hang Seng avançou 1,66% em Hong Kong. O sul-coreano Kospi se valorizou 1,43% em Seul e o TAIEX registrou ganho de 0,76% em Taiwan. Na Oceania, a bolsa australiana subiu pelo quinto pregão consecutivo, o que não acontecia desde janeiro, quando o surto do coronavírus começou a derrubar os mercados globais. O Standard & Poor's SX avançou 0,12% em Sydney nesta sexta-feira. A Caixa Econômica Federal libera hoje as transferências e os saques em dinheiro da segunda parcela do auxílio emergencial para os 2,6 milhões de beneficiários nascidos em junho. Depósitos superam saques em 37,2 bilhões e poupança bate novo recorde em maio, informa Banco Central. Informação foi divulgada nesta quinta-feira e foi o terceiro mês de ingressos líquidos na poupança. 60% dos hotéis do país ainda estão fechados, aponta a pesquisa. Levantamento de operadores hoteleiros mostra, porém, que aumentou o percentual dos estabelecimentos que pretendem reabrir as portas até o mês de julho. Bolívia fecha 3 ministérios e embaixadas na Nicarágua e Irã para economizar. Ministérios da Cultura e dos Esportes passarão a fazer parte da pasta da Educação e o da Comunicação irá para a pasta da Presidência. Dinheiro poupado será destinado à luta contra o novo coronavírus, anunciou a presidente interina Jeanine Áñez. O parlamento de Hong Kong aprovou nesta quinta-feira uma lei controversa que torna crime desrespeitar o hino nacional chinês. Composto na maioria por deputados pró-Pequim, o legislativo do território semi-autônomo informou que a medida era necessária para que os cidadãos de Hong Kong mostrassem respeito apropriado pelo hino conhecido como Marcha dos Voluntários. Em 5 de junho é o Dia Mundial do Meio Ambiente e o tema é a biodiversidade. A Colômbia é o país escolhido para abrigar as celebrações, que ocorrem na maior parte de forma virtual por causa do risco de contaminação com a Covid-19. Um setor minoritário da oposição venezuelana, distanciado do líder legislativo Juan Guaidó, pediu ontem ao Tribunal Supremo de Justiça de orientação chavista que escolha novas autoridades eleitorais para as eleições parlamentares programadas para este ano, mas sem data definida. E a França desmentiu ainda há pouco que o líder opositor venezuelano Juan Guaidó esteja refugiado em sua embaixada em Caracas, como afirmou o chanceler da Venezuela, Jorge Arriaza.
O senhor Juan Guaidó não está na residência da França em Caracas. Confirmamos isso várias vezes às autoridades venezuelanas, disse a porta-voz do Ministério Francês das Relações Exteriores, Agnès Von. Manifestantes em meio a gás lacrimogêneo lançado pela polícia, protestos em todo o país desafiando toques de recolher e um presidente ameaçando colocar o exército nas ruas. A turbulência civil vista nos Estados Unidos após a morte de George Floyd derrubou o coronavírus nas manchetes das notícias em muitas partes do mundo. Em países que frequentemente recebem críticas dos Estados Unidos por políticas repressivas, boa parte da cobertura da imprensa e da repercussão em redes sociais parece aproveitar o momento para mostrar como os protestos em massa viraram o jogo contra Washington. O jornal estatal chinês Global Times contrapõe a resposta dos Estados Unidos aos protestos contra a morte de Floyd, ao apoio anterior de Washington aos manifestantes em Hong Kong. Os Estados Unidos também foram acusados de hipocrisia pela imprensa russa. O jornalista Dmitry Kiselyov disse na televisão que se algo semelhante tivesse acontecido na Rússia, os Estados Unidos e outros países estariam pedindo a imposição de novas sanções contra Moscou. Outras críticas foram feitas pelo governo do Irã. O 10º dia de atos contra o racismo nos Estados Unidos foi marcado pelas homenagens durante o funeral de George Floyd. As manifestações se repetiram em forma pacífica até por volta das 22 horas, quando policiais de Nova York se voltaram contra os manifestantes. Manifestantes anti-racismo e contra Bolsonaro convocam ato no Rio de Janeiro. Grupos que militam pela igualdade de direitos e negros e torcedores dos principais times do futebol carioca planejam protesto para este domingo. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, afirmou que as apurações envolvendo políticos com foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal, dentro do inquérito das fake news, têm relação com as investigações do chamado Gabinete do Ódio. Aras reconhece que o tribunal tem sido alvo de campanha difamatória. Aras não cita quais são os políticos investigados. O governo deve estender o pagamento do auxílio emergencial a trabalhadores informais por mais 2 meses com o valor de R$300 mensais. A equipe econômica avalia editar uma medida provisória para ampliar o período de duração do benefício criado para dar suporte a trabalhadores informais, autônomos desempregados e microempreendedores individuais durante o período mais agudo da crise provocada pelo novo coronavírus. A medida provisória, que teria vigência imediata, é necessária porque a lei do auxílio emergencial prevê a possibilidade de prorrogação, mas com o valor atual R$600. A despesa mensal do auxílio está em 51,5 bilhões. Pesquisadores avaliam os riscos para a abertura precoce do comércio em meio à pandemia. Estudos mostraram que a curva de contágio no Brasil ainda avança e de forma acelerada, e que nós somos o único país que, a partir do 50º dia de epidemia, manteve a curva de aceleração da Covid-19. Após 100 dias do primeiro caso, o Brasil ultrapassou a Itália em número de mortes pelo coronavírus, com 1.473 novos óbitos registrados nas últimas 24 horas, novo recorde diário. O país atingiu a marca de 34.021 vidas perdidas pela Covid-19, tornando-se o terceiro em número de mortos, segundo o ranking da Universidade Johns Hopkins, divulgado ontem às 19 horas. Em segundo lugar está o Reino Unido e em primeiro os Estados Unidos. A Itália, que até então era o terceiro país com mais mortes da doença causada pelo coronavírus, tem 33.689 óbitos. Por 3 dias consecutivos, o país contabilizou mais de 1.000 mortes e mais de 28.000 novos casos confirmados da doença no período de 24 horas. Foram 30.925 de anteontem para ontem e agora já são 614.941 pessoas contaminadas. Ainda 4.159 pessoas com sintomas relacionados ao coronavírus sob investigação, de acordo com a pasta. Do total de óbitos confirmados, somente 366 ocorreram nos últimos 3 dias. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta sexta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Com novo recorde diário, o Brasil ultrapassa a Itália e já é o terceiro em número de mortes.
Folha de São Paulo. No Brasil, um morto por minuto. País tem 1.473 óbitos nas últimas 24 horas. O Estado de São Paulo. Partidos de oposição desencorajam participação em ato contra Bolsonaro em meio à pandemia. Planalto Central, capital da República. Correio Brasiliense. Governo confirma mais 2 parcelas do auxílio emergencial. Valor será menor que os R$600. Valor econômico. Rejeição internacional à postura de Bolsonaro ganha novos adeptos. Estado de Minas. Projeção de pico passa para 19 de julho, com 2.047 casos em um dia no estado. Jornal do Comércio no Recife. Empregada doméstica, mãe de criança que caiu do prédio, consta como funcionária da Prefeitura de Tamandaré. Fortaleza Diário do Nordeste. Senado aprova projeto de lei que destina 3 bilhões para ajudar trabalhadores da cultura. Porto Alegre, 0 hora. Weintraub entrega depoimento por escrito em inquérito sobre racismo e é carregado nos braços por apoiadores. As edições impressas locais. O centenário Jornal do Comércio. Varejo busca fazer sua parte. Diário do Amazonas. Estado tem 4,1 bilhão no caixa, mesmo na crise. A crítica. Universidade vai expulsar fraudadores. Em tempo. Expostos indícios de fraudes em cotas de universidades. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg, J. Rai e Alberto Pellegrini com o noticiário policial. A sonoplastia de rádio foi de Hernani Sampaio e Hamilton Cabral. A apresentação, Paulo Guerra. Difusão.